Quem te disse que no Brasil não há perseguição por pregar o Evangelho? Olá, eu sou o pastor Ralph Fernandes, este é meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clica aí no sininho, dê um joinha e comenta aí alguma coisa que você achar interessante e vamos para o nosso vídeo aqui de hoje. Mais uma vez eu estou gravando aqui dentro do carro mesmo, devido à correria, mas eu quero falar com você sobre uma questão muito séria, que é a questão da perseguição religiosa. Nós ouvimos falar muito sobre a questão da perseguição em outros países, pessoas que muitas vezes são perseguidas ao ponto de serem mortas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acessa aí o site Portas Abertas. Entra no Google aí, dá um Google aí, Portas Abertas. Ou então pesquisa aí, Portas Abertas, a igreja perseguida. Você vai ver o ranking dos países com maior número de pessoas que são mortas por professarem a fé cristã. E realmente o Portas Abertas é uma instituição que tem abençoado muitas vidas e que nos mantém muito informados com relação a tudo isso. Mas aí a gente pensa assim que a perseguição é só lá fora, que é só lá que acontece perseguição. Mas não é só lá fora que acontece perseguição, não. Aqui no Brasil nós já temos vivido um momento onde há uma terrível perseguição, e não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Nós acabamos de ver uma situação que aconteceu recentemente agora com a Bruna Carla. A Bruna Carla estava no podcast da Karina Bach e nesse podcast ela simplesmente, de maneira muito educada, de maneira sem ofender as pessoas, mas de maneira muito sincera e bíblica, ela expôs a verdade das Escrituras com relação à questão homossexual. E eu imagino que todos vocês estão assistindo aqui, se você não assistiu, não está ciente do que está acontecendo, pesquisa aí a respeito da Bruna Carla, que você vai ficar ciente. E ela está sofrendo uma perseguição terrível, porque ela simplesmente, como eu já disse, de maneira absolutamente educada, de maneira completamente bíblica, ela expôs uma verdade das Escrituras e ela está sendo perseguida por isso. No vídeo ela fala que ela se recusou simplesmente a cantar no casamento de um amigo dela que é homossexual, porque ela não concorda. Não tem como ela cantar num casamento de um homossexual, sendo que ela tem clara compreensão de que a Bíblia condena a prática homossexual. E ela simplesmente expôs isso. Ela falou inclusive a gente consegue perceber na fala dela muito amor, muito carinho. No entanto, ela fala a verdade. E o que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é expor a verdade para as pessoas. Se nós não somos perseguidos hoje, se você enquanto cristão não está sendo perseguido hoje, se a sua vida está muito boa, se está tudo muito tranquilinho, é porque você não está pregando a verdade. Comece a falar a verdade. Comece a pregar contra o pecado. Porque pregar o Evangelho não é simplesmente chegar para as pessoas e dizer assim, Jesus te ama. Não é só isso. Pregar o Evangelho é falar para as pessoas, trazer a boa notícia para as pessoas. É falar de Jesus, falar da salvação, falar que Deus nos ama, que enviou seu Filho para morrer por nós, mas antes de dar a boa notícia, é preciso você alertar a pessoa da má notícia, porque elas estão cegas, as mentes delas estão cauterizadas, as pessoas não conseguem enxergar que elas estão erradas muitas vezes, e nós é que temos que avisá-las. E como que nós as avisamos? Nós as avisamos mostrando para elas em que elas estão errando. E isso nós temos que fazer à luz das Escrituras. Então quando a Bruna Carla fala assim, que a prática homossexual é algo pecaminoso e que se a pessoa não se arrepender e não mudar ela vai para o inferno, ela está pregando o Evangelho sim. Ela está alertando essa pessoa e dizendo, e você precisa se arrepender. Essa prática é uma prática pecaminosa, condenável na Bíblia. O Antigo Testamento vai condenar, o Novo Testamento vai condenar, então não adianta esse discurso de que é algo que era condenado só no Antigo Testamento, que era uma questão simplesmente cultural, que não era, é uma questão bíblica, condenável em toda a Bíblia, que a Bíblia condena, assim como a Bíblia vai condenar vários outros pecados, como a mentira, vai condenar o adultério e tantos outros pecados, e nós temos que pregar contra isso. Nós não podemos nos calar. E eu fico muito feliz em ver uma pessoa como a Bruna Carla, uma cantora cristã, e nós vemos aí tantos cantores passando a mão na cabeça das pessoas aí com relação aos seus pecados e compactuando com tantas coisas erradas aí. E é maravilhoso você ver que ainda realmente existem os remanescentes, e a Bruna Carla tem, através dessa fala, ela tem demonstrado que ela é um desses remanescentes, falando, ela está pagando um preço? Sim,
Ela está pagando um preço alto, com certeza, pelo que ela falou. Mas vale a pena pagar esse preço por falar a verdade e pregar a verdade. E nós devemos agir do mesmo modo. Devemos falar a verdade. Pregar o evangelho, como eu disse, é dar a má notícia. Você está pecando. Você está agindo de forma errada. E você vai fazer uma avaliação daquilo ali, você vai expor para a pessoa, então você vai trazer a boa notícia. Mas a boa notícia é: arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, e você vai receber a salvação em Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, voltar-se para o Senhor, procurar viver uma vida convertida, mudar de direção, e então você receberá a salvação. Isso é pregar o Evangelho. E nós precisamos falar para as pessoas que elas estão erradas, sim, que elas estão agindo de maneira equivocada nas suas práticas, que elas estão pecando, que elas estão indo contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, que quando elas estão na prática homossexual, elas estão erradas, elas precisam se voltar para Deus e precisam se arrepender dos seus pecados, que quando elas estão mentindo, elas estão erradas, que quando ela rouba, ela está errada, quando ela está em adultério, ela está errada. Nós precisamos falar isso para as pessoas. Infelizmente, quando nós fazemos isso, nós estamos sim colocando a nossa vida em risco, em todos os aspectos. Vamos lá, a nossa vida no sentido físico, pode ser que nós soframos algum tipo de situação por isso, a nossa vida social, a nossa vida ministerial, muitas vezes, porque a perseguição vem de forma terrível. A Bruna Carla, por exemplo, está sofrendo em vários aspectos, em várias áreas da vida dela. Na vida familiar, com certeza a família está sofrendo com o que ela está vivendo, com a perseguição que ela está vivendo. Ministerialmente, ela está sendo perseguida, porque infelizmente, até pessoas que se dizem professar a fé cristã, evangélicos, pessoas estão criticando. Gente, é absurdo e é revoltante você ver as pessoas se levantarem contra a palavra de Deus desse modo. A gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E essas pessoas que se levantam contra, elas não creem nisso. Porque se nós falamos a verdade das Escrituras, se você pega um texto bíblico e você expõe ele ali, você fala, a Bíblia diz que essa prática é uma prática pecaminosa. E as pessoas se levantam contra, então elas estão falando que aquele trecho, aquela passagem, aquela parte da Bíblia que você está falando ali, então não é palavra de Deus, porque elas estão se levantando contra. Isso daí, então elas creem que a Bíblia só contém a palavra de Deus, que parte da Bíblia é verdade, porque ainda que elas não falem isso de forma expressa, elas vivem desse modo, tomando para si apenas partes da Bíblia e pregando para as pessoas apenas algumas partes da Bíblia, quando na verdade toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E nós devemos pregar toda a Bíblia. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo aí, nós precisamos entender isso. Nós temos sim que professar a nossa fé. Nós temos sim que confrontar o pecado. Nós temos sim que expor a verdade. Falar para as pessoas. Pregar o Evangelho não é só dizer para as pessoas Jesus te ama. Pregar o Evangelho é falar para as pessoas que elas estão erradas nos seus caminhos e falar de forma que demonstre para elas qual a consequência disso para a vida delas e chamá-las ao arrependimento. Assim como o apóstolo Pedro, por exemplo, faz lá em Atos capítulo 2, assim como Jesus fazia, arrependei-vos, pregar o Evangelho, é dizer para as pessoas, como João Batista fazia, dizendo para as pessoas, e ele não era carinhoso não, arrependei-vos, ele chamava aquelas pessoas ao arrependimento ali. Jesus vem e João Batista falava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem falar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E os apóstolos pregavam arrependimento. Hoje a gente só quer falar assim, Jesus te ama. Para encerrar, certa vez eu estava vendo alguns vídeos na internet e eu vi um vídeo onde as pessoas estavam fazendo um evangelismo na parada gay lá em São Paulo. E o evangelismo deles era do seguinte modo, eles abraçavam os homossexuais, e eu não tenho nenhum problema quanto a isso, merecem ser abraçados, amados, mas eles abraçavam e simplesmente falavam assim, Jesus te ama, a qualquer custo, Jesus simplesmente te ama. E aí eles abraçavam ali, fazia isso, e os homossexuais seguiam, certo? Aí numa dessas, um dos homossexuais parou, foi para a câmera, eles abraçaram ele, disseram, Jesus te ama, e simplesmente isso, e ele olhou para a câmera e falou assim, nossa, muito bonito esse evangelismo de vocês não nos condenam, vocês não apontam que a gente está errado, mas vocês mostram então o amor de Deus por nós. E falou, fez esse discurso, e voltou para a parada gay e continuou vivendo a vida dele. Isso é pregar o evangelho? Isso mudou a vida dessa pessoa? Transformou a vida daquele homem?
Não! O que aquelas pessoas tinham que fazer? Tinham que mostrar para ele o caminho que ele estava trilhando, porque essas pessoas foram lá, falando para ele, Jesus te ama, abraçaram, e ele continuou seguindo a passos largos para o inferno. Isso não é pregar o evangelho. Eles deveriam ter falado, você está numa prática errada, você precisa mudar, você precisa arrepender-se dos seus pecados. E aí sim, eles poderiam abraçá-lo, falar, Jesus te ama, mas você precisa se arrepender e voltar-se para Cristo, abandonar essas práticas erradas que a Bíblia condena, mostrar na Bíblia onde é que fala sobre isso, esse erro. E aí então, falar para ele que ele poderia sim se voltar para Cristo em arrependimento, que Jesus realmente o ama, morreu na cruz por eles, mas eles precisavam ter mostrado para ele o erro, o pecado. Mas não, eles simplesmente o abraçaram, falaram que Jesus o amava, e aí? Não confrontou o pecado, não chamou ao arrependimento, ele simplesmente teve o ego massageado, sentiu uma alegria ali, não foi condenado, segundo ele, porque na verdade, quando a gente aponta o pecado, nós não estamos condenando, nós estamos mostrando por amor. Quando você mostra para a pessoa que ela está pecando, mostra o erro dela e chama ao arrependimento, gente, isso é a maior expressão de amor que você pode demonstrar para alguém. É você dizer, você está errado, arrependa-se, volte-se para o Senhor. Mas não foi isso que fizeram. E aquela pessoa simplesmente sentiu uma alegria, né? Porque teve o seu ego ali massageado, não foi confrontada e continuou vivendo a vida que estava vivendo. Isso não é pregar o evangelho. Para encerrar, o que eu tenho a te dizer é, você quer pregar o evangelho? Nós que somos cristãos, precisamos falar a verdade sim. Precisamos pregar o evangelho sim. Precisamos mostrar o erro das pessoas sim. Precisamos confrontar pecados. Isso é pregar o evangelho. E aí então, após confrontá-las, nós vamos chamá-las ao arrependimento, como o apóstolo Pedro faz em Atos capítulo 2. Quando ele confronta aquelas pessoas ali, aponta o erro deles, o pecado, fala para eles, vocês mataram Jesus. Mas depois ele diz, quando aquelas pessoas se sentem compungidas, como o texto nos diz, o apóstolo Pedro eles vão dizer assim, o que nós devemos fazer? Porque quando a pessoa descobre o erro dela, é que ela vai querer saber o que ela tem que fazer para mudar. E então eles perguntam e Pedro fala, arrependei-vos dos seus pecados, voltem-se para o Senhor Jesus, reconheçam Ele como Senhor e Salvador, arrependam-se. E aí então essas pessoas elas vão se arrepender e vão voltar-se para Jesus. Isso é pregar o evangelho. A Bruna Carla estava correta fazendo o que ela fez. E nós devemos seguir o exemplo. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos nos calar, independente de haver ou não perseguições. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Pregue o verdadeiro evangelho. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho, dê um joinha, comente aí e que Deus te abençoe muito.